concurso nacional unificado é uma excelente oportunidade para quem quer ser concursado. Não é uma oportunidade boa para todo mundo, mas isso é justamente um fator que torna ela uma boa oportunidade, porque não é para todo mundo. No vídeo de hoje, eu quero conversar com você um pouco, primeiro, sobre por que o concurso nacional unificado é uma boa oportunidade, mas pode não ser tão boa assim para você, vai depender do seu perfil, do que você está vivendo hoje, e também como eu estudaria para esse concurso se eu fosse fazer ele. Isso foi um pedido que vocês me fizeram nos comentários de alguns vídeos aqui, o pessoal comentou pedindo, me perguntando, me questionando como eu estudaria se eu fosse fazer essa prova, no pós-edital, começando a estudar no pós-edital. E agora que saiu o edital, eu posso comentar com sinceridade exatamente o que eu penso sobre isso e o que eu faria se eu fosse organizar meus estudos para o CNU. Para começar esse vídeo, eu quero conversar sobre por que ele é uma oportunidade tão boa. Primeiro, como eu falei lá no começo, é uma oportunidade muito boa, porque não é uma oportunidade para todo mundo. Porque tem várias pessoas focadas em outras áreas, em outros cargos, em outros concursos. Eu mesmo estou focado numa área e não vou abrir mão da área que eu estou estudando para fazer o CNU. E tem várias outras pessoas que também estão fazendo isso. Inclusive, esse concurso, o CNU, ele não é tão atrativo para o pessoal da área do direito, que já é muita gente. E também tem poucos cargos de nível médio, mas cargo de nível superior para qualquer formação tem muito cargo, então se isso se encaixa no seu perfil, eu acho que é uma excelente oportunidade. Esse primeiro ponto é que o CNU pode ser uma excelente escolha para você justamente porque ele não é uma excelente escolha para todo mundo. Então se ele se encaixa no seu perfil, no que está fazendo sentido para você hoje, eu acho que vale muito a pena. E o segundo fator que eu acho extremamente inédito, pelo menos nesse nível, nessa profundidade, é que, cara, simplesmente veio um edital com matérias que não tem ninguém estudando. Então assim, cargos com salários excelentes vieram com matérias que vai todo mundo ter que começar a estudar do zero. E isso, pelo menos pelo que eu já vivi até hoje no mundo dos concursos, é inédito, dessa forma, nessa intensidade. Cara, o edital de AFT, tirando o direito trabalhista, é só matéria que ninguém estava estudando. Isso é muito bom se você quer esse cargo, porque vai todo mundo começar do mesmo degrau. Todo mundo tá começando pós-edital. Qualquer outro concurso que você vai fazer, você tá concorrendo com gente que tá estudando 1 ano, 2 anos para esse cargo. A galera do TJSP, tem gente que tá há 3 anos estudando pro TJSP. E aí você vai fazer a prova, você vai concorrer com esse cara. A prova da PRF, a prova da PF, sempre tem muita gente estudando há muito tempo para essas provas, que são provas tradicionais, com a matéria que é quase igual em todo concurso. Mas aí chega o CNU e a matéria é praticamente inédita. Isso é surpreendente. Isso realmente dá um potencial para esse concurso de ser uma oportunidade muito boa, se isso faz sentido para a posição que você está hoje. E olha, eu tô falando da posição de alguém que não tá vendendo nada, é uma coisa que eu realmente penso. É assim, uma questão de raciocínio lógico para mim. Se é uma matéria inédita que ninguém estava estudando, todo mundo vai ter que começar do zero, ou pelo menos alguma coisa muito perto do zero. O que me leva a concluir que então quem vai vencer essa corrida vai ser quem conseguir estudar mais e quem conseguir estudar melhor. Eu tenho bastante confiança na minha ética de estudo. Eu sei que quando eu pego um negócio pra fazer, eu vou com sangue no olho, assim, principalmente pós-edital. Eu sei que eu vou dar meu máximo, eu sei que eu vou sofrer, eu sei que eu vou abrir mão de tudo que for possível eu abrir mão, sem prejudicar a minha saúde e a minha vida, mas eu sei que eu vou realmente dar um all-in naquela oportunidade. Então, se fosse o caso de eu fazer essa prova, eu ficaria muito feliz de estar nessa situação que tá todo mundo começando do zero. Eu realmente ficaria feliz de aparecer um monte de matéria nova, porque eu saberia que o pessoal que estava estudando faz tempo simplesmente não estaria mais na minha frente. Nós estaríamos na mesma posição para poder largar em direção a esse estudo. E é por isso que eu considero o CNU uma excelente oportunidade, não para todo mundo, mas se for o seu caso, eu acho que tem que aproveitar. E aí, como eu disse, cara, vai com tudo, dá o seu máximo, do máximo, do máximo, porque se você passa por um cargo, por exemplo, como auditor fiscal de trabalho, cara, é cargo fim, você tá com a vida feita, você vai fazer um trabalho que é extremamente interessante, extremamente legal do ofício, e você vai receber um salário também excelente. Passado esse ponto, eu quero conversar com você também um pouco sobre como que eu organizaria meus estudos. E aí eu vou te contar o que eu já fiz até hoje para organizar os meus estudos no pós-edital. O que eu faço, e eu vou continuar fazendo, porque tem funcionado para mim, pelas aprovações que eu já consegui, pelo tempo que eu estou estudando, e pelos meus índices de acerto, minha evolução na matéria, etc. O que é? Eu pego o edital, coloco lá, organizo as matérias, a quantidade de tópico de cada matéria e quais são os tópicos. Eu vejo quantos blocos de estudo eu consigo executar em cada dia e na semana. Então, se eu consigo estudar 30 horas na semana e eu estudo cada bloco mais ou menos 1 hora, que é quando eu troco a matéria, mais ou menos, é só um exemplo, mas eu costumo fazer entre 50 minutos e 1h10, algo perto disso.
Então eu sei que, a exemplo, eu teria, vamos supor, 25 blocos na semana. Então eu vou pegar esse número, eu vou ver quantas semanas eu tenho até a data da prova e quantas sessões de estudo eu conseguiria fazer. Aí eu vou pegar toda aquela matéria que está no edital e eu vou distribuir ela ao longo desses blocos de estudo para eu ter uma noção. Nessa distribuição, você tem que considerar o tamanho da matéria e o peso da matéria, porque dependendo da área que você vai fazer o concurso, lá que você vai participar do CNU, tem pesos diferentes. Eu imagino que você já tenha visto isso, se você está interessado nesse concurso. Então, com os pesos, eu alocaria a quantidade de tempo que eu vou estudar cada matéria. No meu ciclo de estudos, eu colocaria todas as matérias ao mesmo tempo. Então, vamos supor, se na prova que eu vou fazer lá tem 12 matérias, eu já colocaria as 12. E aí, ao longo de cada semana que fosse passando, eu ajustaria o meu ciclo de estudos. Então eu comecei a estudar, falei, pô, essa matéria tem um peso pequeno na minha prova, ela tem peso 1, e aí a outra tem peso 3, e além dela ter peso 1, a matéria é pequena, ou ela tem peso 1 e a matéria é uma matéria tranquila de absorver. Então eu faria essa pesagem, essa consideração, semana a semana, sempre ajustando a quantidade de matéria que está no ciclo, para distribuir as matérias que eu vou estudar em cada bloco de estudo ao longo da minha semana. Se isso está parecendo um pouco subjetivo, um pouco complexo, dá uma olhada no meu canal, eu já tenho um vídeo que eu falo sobre como montar ciclo de estudo, inclusive ele é um vídeo recente, deve ser uns 2, 3 vídeos atrás desse vídeo que você está vendo agora. Dá uma olhada lá, e é basicamente aquilo que eu faria, que é o que eu sempre fiz no pós-edital para fazer a matéria do edital caber no tempo do pós-edital. Além dessa organização, que eu considero fundamental, tem outra coisa que eu acho muito importante de ser considerada na hora de você estudar, a sua postura em relação ao estudo, que é diferente do que a gente está acostumado. Por exemplo, eu estava estudando processo civil hoje e cada vez que eu vi um prazo, eu fazia 3 grifos diferentes nele, porque eu sei que a banca do concurso que eu vou fazer cobra muito prazo, cobra muito número, e isso é horrível, e eu tenho que decorar, e eu tenho que meio que fazer um resumo, que não é bem um resumo, mas é uma reunião de todos esses prazos, pra eu ficar revisando só o número depois, porque eu sei que a banca vai cobrar isso é do perfil dela. Eu acho isso horrível, mas eu sei que isso vai acontecer. Por outro lado, no concurso nacional unificado, o que foi dito pelo governo é que ele não queria que a banca fizesse isso. Ele falou abertamente, nós estamos priorizando o raciocínio, o entendimento, a inteligência por trás do conteúdo, então essa prova não vai ser decoreba. Partindo do pressuposto que a banca acatou, né, esse pedido, essa exigência do governo, eu espero que essa prova não vai ser decoreba. E cara, se essa prova não vai ser decoreba, é uma excelente notícia para você, porque você não vai precisar ler a mesma matéria 50 vezes para você decorar o que está escrito lá. Você só vai precisar entender a matéria. E pelo menos, falando por mim, entender é muito mais fácil do que decorar. Você não precisa decorar exatamente as palavras ou os números, os prazos, não, você precisa entender a ideia, você precisa entender a intenção, o fundamento, os princípios. E isso, sinceramente, considerando aquele fator que está todo mundo começando a estudar do zero para esse edital, para essas matérias, eu acho do fundo do meu coração que é uma oportunidade muito boa. Eu gostaria que você compartilhasse aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. Minha opinião não é universal, pelo contrário, eu sou um Zé Ninguém. Eu só quis compartilhar com vocês porque eu achei muito interessante esse ponto de ser uma matéria que ninguém estava estudando, então todo mundo vai começar do mesmo patamar, do mesmo degrau, e também porque vocês me pediram para vir aqui conversar um pouco com vocês sobre isso. Por esse vídeo é isso, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e um forte abraço.